Olá, boa noite. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Essa é a minha primeira live aqui no YouTube. Essa live eu estaria transmitindo também no Insta, mas deu uns problemas técnicos lá e também não deu certo transmitir no YouTube. Essa é a minha primeira aqui no Facebook, eu acho que eu até falei YouTube no começo, mas é a minha primeira live aqui no YouTube, uma live de estreia. Se alguém estiver aí acompanhando, eu queria que falasse se tá me ouvindo bem, mas eu acredito que tá tudo certo sim, só ajustando aqui o som. E o tema de hoje é beleza e estilo pós-maternidade. Um tema muito interessante. Tiveram duas seguidoras que sugeriram esse tema para mim lá no Instagram. E aconteceram vários empecilhos que poderiam ter me pedido de fazer essa live hoje. Mas eu aproveito para estar aqui e compartilhar essa experiência com vocês. Já recebi um comentário aí da Ana Paula falando que tá tudo certo com relação ao áudio, que bom. Então aproveito para compartilhar a experiência de vocês, inclusive porque eu sou mãe, né, de 2 filhos, um garotão de 17 anos, um de 10 anos que tem autismo. Eu já contei um pouquinho lá no Insta, eu até criei um destaque sobre a questão da minha vida de mãe de criança que tem autismo. E aí a gente vive nessa loucura, né? Nessa vida de mãe, esposa e de administrar tudo e ainda ter a nossa vaidade, o nosso problema, nosso momento de autocuidado, e vem os problemas do dia a dia e tudo junto e misturado, mas é isso. Então, independente de qualquer empecilho, qualquer coisa que aconteça, o que eu tenho aprendido cada vez mais? É melhor feito que perfeito. E eu bati muito cabeça para aprender isso na minha vida. Durante muito tempo, eu tenho um lado perfeccionista que é meio chatinho, de querer sempre encontrar as melhores condições, só fazer alguma coisa quando tiver tudo muito ajustado do meu jeito. Mas eu tenho procurado fazer isso de uma forma cada vez mais, buscar fazer as coisas o melhor possível, mas não deixar de fazer quando aparecem as condições adversas. Porque talvez as condições mais adequadas nunca aconteçam. E aí a gente vai ter deixado de fazer alguma coisa que é importante pra gente. Então, abrindo aspas aqui no nosso tema da noite para contar essa experiência que não deixa de fazer parte de uma vida de mãe, né? Afinal de contas, muitas coisas que acontecem é porque a gente está ocupada em vários mundos ao mesmo tempo. Mas eu acredito que se Deus deu pra gente a oportunidade, a capacidade de gerar uma vida e colocar no mundo, que é uma coisa que é bem difícil e transformadora, e só nós mulheres temos essa capacidade, não é à toa de que a gente tem uma missão nesse mundo e a gente tem uma capacidade de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, de lidar com adversidades. Então, melhor enfrentar o que tiver de enfrentar e fazer do que deixar de fazer. Até o meu rosto está um pouco inchadinho, não sei se está dando para vocês perceberem, porque eu fiz um procedimento há pouco tempo que normalmente não fica nada, eu sou muito acostumada a fazer, só que aconteceu de dessa vez pegar um vasinho. Eu até camuflei aqui com corretivo, eu não costumo usar tanto corretivo. Vocês devem estar percebendo que está um pouco diferente, mas eu falei, vou fazer a live assim mesmo. E aí depois gravo e coloco nas outras plataformas, enfim. E assim a gente vai aprendendo e vai se habituando a insistir em realizar uma coisa que a gente quer. Eu acredito que tem situações que está direcionando, que diz não, que esse não é o momento, mas tem umas que a gente sabe que a gente tem que fazer, que tem que enfrentar, aconteça o que for acontecendo, porque assim a gente realiza, a gente aprende, a gente persiste, tenta os nossos limites. Tem também quem veja como provações que aparecem, mas enfim, vamos entrar no nosso tema da noite, que é beleza e estilo pós-maternidade.
Muito interessante terem pedido esse tema, porque eu até já deveria ter entrado mais nele já há algum tempo. E recentemente eu coloquei uma foto lá no meu feed do Instagram mostrando como eu tava com 30 anos e como eu tô agora com 40 anos. Que na verdade eu consegui alcançar um físico e um estilo bem melhor do que eu era aos 30 anos, quando eu já tinha os meus 2 filhos. Então muita coisa aconteceu na minha vida, muita coisa mudou pós-maternidade. Eu vejo que tem algumas mulheres que ficam com algum receio, pensando, minha vida vai mudar demais, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir fazer aquilo. E aí sempre que eu escuto isso, eu fico pensando, gente, o tanto de coisa que eu fiz, que eu realizei depois da maternidade. Se você parar para pensar bem, a maternidade ela é uma força impulsionadora muito grande, muito forte. Para pensar aí junto comigo. Se você tentar puxar aí na memória, tentar lembrar de quantas mulheres você conhece que realizou coisas incríveis depois da maternidade, eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar aí alguns números, viu? De pessoas de mulheres que realizaram muita coisa depois da maternidade, eu tenho certeza disso. Porque traz essa força, traz essa garra. A maternidade ela é uma força que não só de cuidar do filho, mas eu vejo como uma potência criativa que se você explorar isso, se você se propor a observar isso, a observar a força que ela dá, você vai longe e realiza muita coisa. E a gravidez é um dos eventos, né, assim, que mais mudam a vida da mulher. Ela traz transformações que são transformações hormonais, transforma muito o corpo, e essas transformações esses hormônios trazem uma avalanche de mudanças, muda o humor, muda as emoções, às vezes muda até o paladar. Enfim, quem já passou sabe, e interessante que cada uma é de um jeito, né? Mesmo quem tem 3, 4 filhos, conta que cada uma tem as suas características. Nunca dá para imaginar que uma gestação vai ser igual a outra. E toda essa avalanche de mudanças provoca mudanças internas na gente. Eu observo na consultoria de imagem que são momentos cruciais para a imagem de uma mulher, aqueles momentos que ocorrem quando você está saindo da juventude e entra na fase de mulher madura, que geralmente é por volta dos 30 anos. Os 30 anos é praticamente um marco, normalmente nessa fase que acontece muita mudança e a mulher se olha assim, eu já não sou tão jovenzinha como eu era antes e não me sinto também uma mulher ainda... como uma mulher madura, uma mulher tão vivida, mas eu não sou mais uma menininha, aquele meio termo, como se fosse a adolescência da vida adulta, é mais ou menos assim, é aquela adolescente adulta mesmo, ela não é mais jovenzinha, mas também não se vê como uma mulher bem mais velha. Quer se vestir de uma forma jovial, mas não quer parecer inexperiente. Geralmente está conquistando momentos importantes no mercado de trabalho, na evolução na carreira profissional. Esse é um momento que gera muita mudança na cabeça da mulher. Aí depois vem o casamento, maternidade. Quando não vem casamento e maternidade, acontece também de ter umas situações profissionais de muito crescimento, que aí a mulher já se vê numa situação que ela quer repaginar a imagem dela para expressar aquele crescimento profissional, aquele patamar profissional que chegou. E aí além disso tem casamento, maternidade, e aí vem aquelas fases depois de filhos já crescendo, são vários momentos que vão acontecendo. Esses momentos são muito marcantes na vida feminina. Diferentemente dos homens que não promovem tanto mudança na imagem, mas na mulher tem uma questão psicológica muito envolvida dela se expressar muito visualmente de acordo com os seus momentos de vida. É por isso que eu sou tão apaixonada pela consultoria de imagem feminina, apesar de ter muita demanda masculina, porque a consultoria de imagem feminina pensa nos momentos de vida da mulher que trazem muitas características, muitas peculiaridades e traz uma questão psicológica mais forte. Tanto que quem trabalha com consultoria masculina
não vê não se atém tanto a uma questão de sensação, de sentimento. É mais da mensagem que o homem quer transmitir, do momento profissional que ele está vivendo. É uma coisa bem rápida, bem direta ao ponto, sabe? E embora tenha consultorias femininas que possam ser assim também, eu gosto muito de lidar com essa questão do emocional. E o emocional com o feminino conversa bastante. Cada momento importante da vida a gente sente necessidade de se expressar de uma forma que traduza esse momento. E a maternidade provoca transformações muito grandes. Eu já recebi várias clientes nesse momento de pós-maternidade. Eu nunca esqueço de uma que chegou aqui com o bebê no colo de 1 mês. Eu fiquei assim... impactada é a palavra. Eu fiquei mesmo impressionada com aquela determinação dela de vir fazer consultoria de imagem com o bebê de 1 mês no colo. Tava ela e a mãe dela também. Isso é super legal quando tem uma avó dando um apoio, né? Quem pode contar com isso é muito bom. Quando você tem a sua mãe dando apoio na sua maternidade, para quem pode contar com isso é maravilhoso. Tem umas que não podem por impossibilidade mesmo, e tem gente porque nem toda avó hoje se dispõe tanto a isso. E ok, cada uma tem o seu estilo de vida também. Hoje em dia tem muitas vós aí super modernas que também estão vivendo a vida delas e não mergulham tanto assim naquele universo de vó, né? Mas voltando ao assunto, eu achei bem interessante dela ter vindo com uma bebê de 1 mês no colo e com aquela determinação de cuidar da imagem dela naquele momento, porque ela estava num momento profissional muito movimentado, estava abrindo uma clínica nova e precisava cuidar daquilo. E mesmo com a bebezinha, mas bebezinha no colo, a gente sabe que bebê novinho dorme muito, né? E o alimento tá ali no peito o tempo todo, para quem só amamenta. Então, o que muitas veem como um empecilho para sair atrás de alguma coisa, ela colocou o bebê no colo e veio. Eu achei isso muito interessante. A gente sabe que cada uma tem uma realidade, nem todo mundo tem o mesmo suporte, a mesma ajuda que tem, mas o ponto em comum é a força que a maternidade traz, que se você parar para ver, você consegue fazer muita coisa sendo mãe também. E aí tem várias situações, tem essa e tem uma que é muito comum, tem uma que é muito comum, que é a mulher chegar aqui com um filho pequeno ou ainda bebê e dizer: Érica, eu olho para as minhas coisas e eu não me reconheço mais, eu não me vejo mais com as roupas daquele guarda-roupa, com os meus acessórios, eu tô me vendo uma pessoa, não me enxergo mais com aquelas coisas. É porque mudou realmente a autopercepção. A maternidade é um evento assim de mudança que é muito rápido, né? A gestação dura 9 meses, mas é por isso que tem aquela história: quando nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce uma mulher nova, né? Nasce o bebê e nasce uma mãe junto. E com essa mãe junto que nasce, uma mulher nova também nasce. Uma mulher que tem uma percepção diferente de mundo, que não se coloca mais em primeiro lugar como antes, já tudo pensa no filho. Tem aquela brincadeira que até diz assim: quando a gente vai atravessar a rua, você já tem mais medo de ser atropelada, porque pensa assim: se Deus o livre eu morrer, quem é que vai ficar com meu filho? Quem é que vai ser a mãe do meu filho? Então realmente tudo muda na cabeça da gente, tudo muda, tudo você pensa no filho em primeiro lugar. Mas o que acontece? Nisso que muda muito, que você até já não se reconhece mais com as coisas que você tinha antes, acontece também da mulher na maternidade se deixar muito de lado. É até bom quando se percebe que não tem mais essa identificação com as coisas que você usa e tudo, porque pelo menos essa mulher mãe tá se olhando. Tá vendo? Não, isso aqui eu não me identifico mais com isso. Agora eu sou uma nova mulher, eu preciso pensar na minha imagem. Aí elas vêm buscar ajuda para isso. Pelo menos ela tá parando para olhar para ela nessa situação. O pior é quando a mulher mãe nem para se olhar, se deixa de lado, passa a viver só aquele mundo da maternidade, que é natural, que no começo até natural,
é o mais comum que no começo, pelo menos os primeiros 6 meses, se viva aquele mundo ali de mergulho mesmo na maternidade, porque tem um bebê muito molinho, muito frágilzinho ali precisando da mãe. Mas quando isso se perdura por muito tempo e você não consegue sair só daquele universo, a gente quando se torna mãe, a gente não deixa de ser esposa, a gente não deixa de ser filha dos nossos pais, a gente não deixa de ser irmã dos nossos irmãos. É um papel a mais. Ocorre que às vezes a mulher fica mergulhada naquele único papel e acaba esquecendo até de si mesma. E quando esquece de si, de se olhar, de se cuidar, deixa também de olhar para o marido, para a sua relação enquanto mulher. Aí eu paro para perguntar, onde que está a mulher? Essa mulher às vezes é deixada de lado, fica ali no stand-by. E aí onde que ela vai parar? Aí acaba chegando um momento que você vai precisar se encontrar. Tem que ver onde que eu, mulher, fui parar. E agora, né? Isso acontece demais. E aí elas buscam ajuda para se olhar, se resgatar, tentar encontrar onde que está essa nova mulher, essa versão. E aí você tem que pensar que você quer se expressar como a mãe que é agora, em termos de estilo, de beleza. A mulher que é vaidosa, ela sente necessidade de dar uma continuidade nessa vaidade. E às vezes, quando não é também, percebe o quanto isso faz diferença. Afinal de contas, no momento do namoro, da conquista, existe normalmente uma preocupação bem maior em relação a isso. E aí a gente tem que esquecer que a gente não é só mãe, que a gente é esposa. Aí depois que casa, se não der uma continuidade de todo aquele autocuidado que tinha na fase do namoro, no momento da conquista, isso já pode causar algumas mudanças no relacionamento. E depois na maternidade isso pode acontecer também, de se deixar de lado, viver só o momento mãe e a esposa e a mulher, e o momento que tem que viver para você e pensar também no outro, no marido. Mas a gente tem que se colocar nesse lugar também do companheiro, do marido, do companheiro, do namorado, da pessoa que vive junto, enfim. A gente tem que também se colocar um pouco no lugar dele, afinal de contas, para ter uma relação saudável, a gente tem que pensar nessa questão de mão dupla. A gente tem que imaginar que ele também se coloca no nosso lugar e que ele vê que a gente passou por toda aquela transformação, todas aquelas mudanças de corpo, enjoos e nossa, aquela revolução mesmo de corpo e de cabeça, e tem que estar ali com a gente dando apoio. Da mesma forma, a gente tem que ver que ele vai estar presenciando aquilo e vai estar vendo uma mulher nova ali diante dele. E ele tem que encontrar, de qualquer forma, saber que aquela mulher por quem ele se apaixonou ainda está ali, né? E a gente tem que dar atenção para isso também. E aí, em geral, você começa a apreciar mais aquilo que é prático, que é rápido, que é fácil. Aí nisso de buscar o caminho mais fácil, mais rápido, porque tem um bebê pequeno para cuidar, tem um marido para dar atenção, tem a casa para cuidar. Nisso de buscar o que é mais prático, mais rápido, acaba acontecendo de cair no desleixo. E aí se torna aquela mulher desleixada, porque fica, eu não sei mais se essa roupa combina comigo, ganhou muito peso, não sei mais o que fazer, a roupa não cabe mais e nem combina mais com o meu momento de vida mesmo. E aí fica aquela coisa acaba desistindo. Eu desisto disso aqui, deixa eu cuidar do meu filho, que é mais importante, e não se dedica mais a cuidar de si, da sua beleza, ter um momento de si própria. O que eu aconselho? Para quem não procura uma ajuda, seja de uma amiga, de consultora de imagem, eu passei por essas situações, por essas questões com 2 filhos e
não tive uma ajuda de consultora de imagem, nem de alguém que me orientasse. Foi um caminho que eu trilhei sozinha. Quando eu comecei a estudar consultoria de imagem, eu já tinha 33 anos. Então, meu filho mais velho já tinha aqui, quase 8 anos, por aí. E o pequenininho já tinha uns 3 anos. Eu já tinha tido meus 2 filhos e trilhei sozinha esse caminho de procurar ajustar o meu visual, o meu momento de me cuidar, porque eu também não estava me reconhecendo quando eu me olhava no espelho. Na minha primeira gestação eu perdi peso até mais do que tinha, perdi muito peso, fiquei muito magra. E na segunda eu já ganhei muito peso, ganhei quase 20 quilos, que para uma pessoa que é muito pequenininha como eu, que tem um pouco mais de 1,5 m, já faz uma diferença gigante. Mas eu me olhava no espelho e não aceitava ficar daquele jeito. Eu tinha que tomar alguma atitude. E realmente tomei uma atitude nesse sentido. Eu parei e pensei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer uma dieta, eu quero usar roupas que eu me sinta bem. E passei a tomar uma atitude nesse sentido e sozinha fui buscando, pesquisando na internet, procurando uma dieta que eu conseguisse seguir. Então eu sei o que é trilhar esse caminho sozinha. O que eu quero trazer para você nessa noite? Que você tenha um momento seu, que você se olhe, que você se resgate, caso você tenha se perdido do seu lado mulher, do seu lado de procurar beleza, de procurar estilo após a maternidade. Porque eu costumo dizer que quando você cuida desse lado, quando você se satisfaz com o seu visual, quando você se olha e se sente bem consigo mesma, isso extrapola para todas as áreas da vida, isso repercute nos seus relacionamentos como um todo, com seu marido, com seus filhos, no âmbito profissional, repercute de todas as formas. E é normal que passe por mudanças internas, quando acontecem esses momentos importantes que eu mencionei. As mudanças internas, eu costumo dizer, elas provocam mudanças externas e as externas provocam mudanças internas. Então, é uma troca, é um vai e vem. Você muda por fora, você se olha e se vê diferente. Eu penso, eu não sou mais aquela mulher que eu era antes de ser mãe, eu sou diferente. E aí essa mudança, ou pode ser externa junto ou interna também, te transforma internamente e você sente vontade de exteriorizar, de se olhar e ver. Esse visual coincide com a nova mulher que eu me sinto. E é quando você lapida o seu estilo, o seu visual, e você se vê e se gosta daquilo, do que você está vendo, que é o que tem que acontecer a todo momento, no momento atual e na situação que você quer chegar, você sempre tem que se olhar com amor, com acolhimento. Como eu digo às vezes, se coloque no colo, se ame, se goste. Sempre tem como fazer você se sentir melhor, mais bem cuidada, mais bonita. Aí isso ocorre e você tem aquela troca de mudança interna, mudança externa. Um exemplo disso, quando você promove uma mudança no cabelo, que você fica feliz, tem uma cor nova, um corte novo. Não já aconteceu de você se olhar no espelho e dizer, uau, eu tô tão feliz com isso, que você dá uma vontade de sair dando pulinhos? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você em algum momento. Ou quando você prova uma roupa que acha ela sensacional, que dá vontade de sair dançando, fazendo algum tipo de dancinha. Geralmente quando isso acontece é porque você ficou muito feliz, ficou muito satisfeita quando você se viu. Esse nível de satisfação que eu quero que você chegue. E para isso você tem que ter um momento só seu, você tem que ter um momento de poder parar para se olhar, parar para se curtir, para se amar. Mesmo quem tem filho pequeno, que não tiver muita ajuda, mas peça ajuda para o marido, ou para o companheiro, ou para a sogra, para a sua mãe, pede ajuda aí para as avós, mas tenha um momento, toda semana, um momentinho para você. Faz isso, pega a sua agenda e coloca um momento certo, aí você já avisa e se programa para quem vai cuidar do seu filho. Pensa assim, esse é o meu momento. Naquele momento, o que você vai fazer?
Você vai tomar um banho longo, um banho que você vai estar apreciando, refletindo, se curtindo. Usa um hidratante que você adora. Depois você pode usar uma lingerie nova, ou então bota uma que você acha bonita. Mas eu quero que você tenha o seu momento e que esse momento seja para você se olhar, se amar, se cuidar. Você pode usar um hidratante que a gente sabe que tem vários baratinhos e que são ótimos, excelentes. São pequenas coisas, pequenos cuidados que vão te trazer uma satisfação que vai refletir em tudo. Quando a gente fala de beleza e de estilo, a gente não está falando só de acessórios daquilo que você coloca, também. Mas quando você cuida da sua pele e você se sente bem cuidada, perfumada, isso já vai refletir em outros aspectos. Então, tira esse momento. Você pode ser um banho longo, você pode fazer tipo um spa em casa. Aí você vai fazer uma hidratação, faz um escalda-pés. Tem muita gente que faz isso bem e é super fácil de fazer na internet, tem várias receitinhas. Pode ser um sais ou pode ser umas ervas, pode ser pétalas de rosas que você coloca nos pés junto com uma hidratação, que é uma coisa relaxante e já deixa também a pele bonita, perfumada. Faz uma hidratação no seu cabelo, faz sua depilação caso você faça sozinha. Tem muita gente que sabe fazer unha sozinha em casa também, principalmente na pandemia, por conta dos períodos de lockdown. Muitas mulheres aprenderam a fazer várias coisas de beleza sozinhas. A questão é, tenha um momento seu, combine alguém para ficar com seus filhos e que essa pessoa realmente respeite aquele momento, nem que seja meia horinha, uma horinha, mas pelo menos uma hora, gente, pelo menos uma hora na semana, tenha aquele seu momento. Para quem acha assim que o meu momento é sair, fazer umas compras no shopping, faça isso então. Se você acha que vai relaxar melhor saindo de casa, saia de casa, vá passar uma hora no shopping. Pode até nem ser fazendo compra, pode ser só olhando vitrine. Para muitas mulheres isso é super gostoso. Compra um sorvete, toma um sorvete sozinha, vai olhar as vitrines, come um chocolatinho. Mesmo para quem está de dieta, não vai ser um sorvetinho, um chocolatinho. Tudo é uma questão de compensação. Se você fizer isso, compensar depois, eu garanto que funciona, porque é assim que eu faço. E funciona assim, depois de testar várias formas. Essa da compensação, a gente pode até conversar sobre isso depois. Mas você tem que se dar esses pequenos mimos, momentos de prazer. Gente, a vida de mãe não é fácil para ninguém. Para quem tem ajuda, para quem não tem ajuda. Umas podem ser mais difíceis que outras. Mas vida de mãe não é fácil. Você tem que ter o seu momento de se mimar. Então, faça isso, tá? Reserve uma hora da sua semana que seja o seu momento. E aí você é que vai se decidir como que você vai se mimar naquele momento. Sem culpa, pelo amor de Deus. Não vai ser porque você tirou o seu momento na semana que o seu filho vai ficar mal cuidado ou isso e aquilo outro. Porque, gente, vai chegar um momento que você vai sair para fazer alguma coisa só, você vai trabalhar e tudo. Então, e tem pai também, né? A gente não coloca no mundo sozinha. O pai vai em algum momento poder ficar, ou se o pai não estiver acompanhando, tá sem o pai. Mas vai ter alguém, deve ter alguém aí que tá do seu lado, que pode ficar um momentinho, nem que seja uma horinha. Se não tiver de jeito nenhum, faz o seguinte, faz na hora que a criança estiver dormindo. Mas tire uma hora para você, sem culpa, porque olha, se tem uma criatura no mundo que carrega uma coisa que chamada culpa, é mãe. E a culpa não serve pra nada, pra coisa nenhuma, igual a zero, nada. Não ajuda em nada, não ajuda em nada. Culpa é só atraso. A gente tem que pensar, eu sou uma mãe o melhor que eu posso e pronto, e acabou. Faça o seu melhor e fique feliz com isso, sem cobrança, sem culpa, nada de ficar achando, ficar se culpando. Você está se culpando, vai adiantar de alguma coisa? Vai mudar alguma coisa? Não, não vai. Se errou em alguma coisa, ok, nós somos humanas, nós não somos obrigadas a ser as mães perfeitas. Nós somos, antes de ser mãe, nós já éramos mulheres. E nós temos que cuidar do nosso lado mulher, do nosso feminino, daquilo que a gente precisa enquanto mulheres. Porque sendo mulheres felizes, nós seremos mães mais felizes, mais realizadas.
Tem mães que trabalham fora e mães que passam o dia com os filhos. Não é garantia nenhuma de que a mãe que passa o dia com os filhos, ela tá mais presente, ela tá dando mais amor, ela tá dando mais carinho. Gente, não é. Não se pode fazer esse tipo de afirmação. Porque existe uma coisa muito importante que se chama tempo de qualidade. Tem mãe que tá o dia inteiro com o filho, mas não tem meia hora de qualidade com o filho. E nossa, você com certeza deve conhecer exemplos assim. Eu conheço vários de mães que estão em casa o tempo todo, mas é como se não tivesse. O filho tá largado ali, né? E isso não significa questão de que tá fora, tá em casa. O que a gente pode garantir, tá fora, tá em casa, a gente garante. Tal mãe tá em casa, tal mãe tá fora em determinados momentos. Mas o tempo de qualidade, um tempo significativo na vida daquela criança, a gente não pode afirmar. Tem mães que estão fora, mas quando estão presentes, estão presentes. Oferece um tempo de qualidade para os filhos. E para você estar realmente presente, com qualidade, para exercer melhor a maternidade, você tem que estar se sentindo bem consigo mesma. E cuidar do seu estilo, da sua beleza, é uma forma de fazer você se sentir bem, se sentir melhor e até exercer de forma melhor os outros papéis de mãe, de esposa, de dona de casa. Tem muitas mães que estão o tempo todo em casa e que estão sempre mortas de cansadas e até irritadas com os filhos, precisando de uma ajudinha, de ter alguém para dizer, sai um pouquinho, vai se distrair um pouquinho, que aí com certeza a pessoa iria voltar muito melhor e o filho iria ver a sua mãe feliz. Qual o filho que não fica feliz vendo a mãe feliz? Eu vou dar uma analogia para vocês, aquela dos aviões, quando avisam que as máscaras de oxigênio vão cair e se tiver algum evento, né, de a pressão de despressurizar, vão cair as máquinas de oxigênio. Qual que é a informação? Para você colocar primeiro em você e depois na criança, depois no idoso, depois em quem estiver ao seu lado. Lembre disso toda vez que você tiver que lembrar que você, antes de ser mãe, você é mulher, você é uma pessoa, você é alguém. Que para exercer melhor o papel da maternidade, a gente tem que se cuidar. É só lembrar das máscaras de oxigênio de avião. Tem que colocar primeiro em você, depois que você colocaria na criança. Porque colocando primeiro em você, você vai auxiliar melhor, as pessoas vão poder cuidar de quem está ao seu lado. Do mesmo jeito é a gente quanto mãe. Quando a gente se cuida, a gente vai poder dar uma atenção de mais qualidade, melhor para o nosso filho, para a nossa família, para quem depende da gente, porque pensa junto comigo. Tem muita gente que te ama, que te quer bem. As pessoas que te amam, que querem te ver bem, elas dependem de você estar bem. E estar bem demanda que você pede que você se olhe, que você se acolha, que você se ame. Amar primeiro a gente para poder amar bem ao próximo. Se cuidar é uma forma de auto-amor, tá bom? Eu acho que o tempo já foi um tempo bom de live para hoje, para o nosso tema. Apesar de todos os percalços, de todos os empecilhos, a mensagem principal foi essa. Eu costumo até dar um tempo maior de live, mas eu estou satisfeita com a mensagem que foi passada. Quem sabe depois eu até faço esse tema de novo, trazendo algumas considerações e respondendo algumas perguntas. Eu queria que vocês me trouxessem relatos, depoimentos, pontos que vocês gostariam que eu falasse a respeito de beleza e de estilo após a maternidade. Até para eu trazer algumas dicas para vocês também de se arrumar em menos tempo e tudo, que aí já vai ser uma coisa que a gente vai tratar em outro momento, dessas compensações de quando extrapola na dieta, alguns pontos voltados para você praticar aí mesmo no seu dia a dia. Mas a mensagem principal que eu queria trazer hoje é que você se olhe com amor, se cuide depois de ter sido mãe. Eu vejo que tem muitas mães hoje que estão mais voltadas para isso,
que já saem da maternidade já maquiadas, arrumadas, bem cuidadas, mas ainda não é a maioria. A maioria ainda carrega muita culpa e se deixa de lado. Não se deixe de lado. Lembre do exemplo que eu dei, do oxigênio. Pense que você se cuidando, você vai estar se oxigenando para você cuidar melhor de quem você ama, tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês. A gente se vê nas próximas lives. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.